Desde tempos imemoriais, as mulheres têm sido o centro da vida, portadoras da continuidade e da alma da humanidade. Mas o que faz com que algumas mulheres sejam verdadeiramente felizes, seguras de si mesmas, enquanto outras vivem presas ao medo, à insegurança e à insatisfação? Carl Jung, um dos pensadores mais influentes do século XX, nos oferece respostas que vão além dos conselhos superficiais e das soluções rápidas. Para Jung, o segredo de uma mulher plena não está na aceitação externa, nem na busca incessante por validação, mas na jornada interior. Uma jornada rumo ao autoconhecimento, à integração de todas as partes do seu ser. Em uma sociedade que impôs, durante séculos, normas rígidas sobre como uma mulher deve ser e se comportar, a verdadeira liberdade não se encontra na rebelião cega, mas na profunda compreensão de quem ela realmente é. Desde pequenas, muitas mulheres são ensinadas a agradar, a ser dóceis, a se encaixar em moldes predefinidos. Dizem-lhes que devem ser gentis ternas, que seu valor reside no que podem oferecer aos outros. Mas o que acontece quando essa imagem se torna uma prisão? Quando a mulher, em sua tentativa de ser tudo para todos, se esquece de si mesma? Jung chamaria isso de uma desconexão com o si mesmo, uma vida vivida em função da sombra, dos medos herdados, das expectativas impostas. Mas há um caminho de volta, um caminho que não é fácil nem rápido, mas que conduz à verdadeira felicidade e segurança interior. Esse caminho começa com um ato de coragem, enfrentar o que foi reprimido durante anos. Jung falava do inconsciente como um oceano vasto, cheio de arquétipos, símbolos e forças que nos influenciam mesmo quando não estamos conscientes delas. E dentro desse inconsciente, a mulher encontra aspectos de si mesma que foram esquecidos, rejeitados ou minimizados. Um dos arquétipos mais poderosos na psicologia junguiana é o da deusa interior. Uma imagem que transcende a ideia superficial de beleza ou fragilidade e que representa a essência autêntica da mulher. É a força criadora, a sabedoria ancestral, a conexão com a natureza e com o mistério da vida. Mas essa deusa foi silenciada, escondida atrás de máscaras de complacência, de perfeição inatingível, de culpa e medo. Para que uma mulher se sinta verdadeiramente segura de si mesma, ela deve encontrar sua deusa interior, dar-lhe voz e permitir que ela se expresse. As mulheres felizes não são aquelas que tiveram uma vida fácil, mas aquelas que aprenderam a atravessar a escuridão sem se perder nela, que abraçaram sua própria sombra em vez de fugir dela. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que rejeitamos de nós mesmos, o que tememos mostrar ao mundo. E muitas vezes o que uma mulher teme não é sua fraqueza, mas seu poder, sua capacidade de ser independente, de dizer não sem culpa, de tomar decisões sem medo do julgamento. É por isso que o autoconhecimento é a chave. Não se trata de seguir regras externas, mas de ouvir a voz interna que foi silenciada por anos. Para muitas mulheres, esse processo começa com pequenos atos de rebeldia. Colocar-se em primeiro lugar, dizer o que realmente pensam, tomar um caminho diferente do que se esperava delas. São passos pequenos, mas cada um deles fortalece a conexão com sua essência. O problema é que vivemos em um mundo que teme a mulher segura de si mesma, porque uma mulher que se conhece, que se respeita e que não busca aprovação externa, é uma mulher livre. E a liberdade, em sua forma mais pura, assusta, porque uma mulher livre não pode ser controlada, não pode ser manipulada com promessas vazias ou com medos impostos. Ela sabe quem é e o que merece, e não aceita menos. Jung falava do processo de individuação como o caminho rumo à totalidade do ser. Para uma mulher, esse processo implica desafiar as crenças herdadas, os medos transmitidos de geração em geração. Implica deixar de ser a boa menina que todos esperam e se tornar a mulher que ela realmente é. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à felicidade real. A mulher que se descobre começa a notar mudanças sutis em sua maneira de ver o mundo. O que antes parecia inamovível, agora desmorona. As velhas crenças se revelam como estruturas frágeis construídas por outros, não por ela. E no meio dessa transformação, algo poderoso acontece. Ela começa a confiar em sua intuição. Carl Jung tinha uma profunda fascinação pelo poder do inconsciente, essa parte da mente que opera além da lógica e do raciocínio consciente. Ele dizia que o inconsciente não é um inimigo a ser dominado, mas um oceano de sabedoria que, se aprendemos a navegar, pode nos guiar rumo a uma vida mais autêntica. Para muitas mulheres, a desconexão com sua intuição foi imposta desde a infância. Ensinaram-lhes a duvidar de sua voz interna.
a buscar validação na razão alheia, a temer seus próprios impulsos e desejos. Mas a mulher que aprende a ouvir sua intuição se liberta dessa prisão invisível. Esse despertar não é um ato de rebeldia sem sentido, mas um retorno à essência. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. De repente, tudo que estava oculto se torna visível. As mentiras que contaram a si mesmas, as relações que mantinham por medo da solidão, as decisões que tomavam para agradar aos outros, tudo fica exposto. E nesse momento, a escolha se torna inevitável: continuar na sombra ou caminhar rumo à luz do autoconhecimento. Jung dizia que o verdadeiro crescimento só ocorre quando enfrentamos a verdade de quem somos, sem máscaras nem auto-enganos. Mas isso requer coragem. Não há nada mais assustador do que se olhar no espelho sem filtros, sem desculpas e aceitar o que realmente se vê. Muitas mulheres, quando iniciam esse caminho, sentem medo. Medo de não serem boas o suficiente. Medo de que o mundo não as aceite em sua versão mais autêntica. Medo de que, ao mudar, percam o que antes lhes dava segurança. Mas o que elas não sabem é que, do outro lado desse medo, espera por elas uma liberdade que nunca conheceram. As mulheres mais felizes e seguras de si mesmas não o são porque a vida lhes facilitou o caminho, mas porque aprenderam a enfrentar a incerteza com confiança. Elas deixaram de buscar segurança no externo e começaram a construí-la dentro de si. Aprenderam a ver os desafios não como castigos, mas como oportunidades para crescer. E, acima de tudo, entenderam que a felicidade não é algo que se encontra no exterior, mas algo que se cultiva desde dentro. Jung falava do anima como o aspecto feminino da psique, uma energia que habita todos os seres humanos e que, na mulher, é sua conexão com a profundidade de seu ser. Uma mulher que se conecta com seu anima se torna mais consciente de seu próprio poder. Sua criatividade floresce, sua capacidade de amar se expande, sua percepção do mundo se enriquece. Mas esse processo não ocorre sem resistência, porque, em um mundo que temeu o poder feminino, cada mulher que se redescobre torna-se um ato de revolução silenciosa. Aqui surge outro desafio: o entorno. Quando uma mulher começa a se transformar, as pessoas ao seu redor podem reagir com desconforto, rejeição ou até hostilidade. Não porque desejem lhe fazer mal, mas porque a mudança de alguém que sempre conheceram de uma certa forma as obriga a se questionarem. De repente, a mulher que nunca dizia não começa a estabelecer limites. A que sempre buscava aprovação deixa de precisar dela. A que costumava ceder à pressão externa começa a tomar decisões por si mesma. E isso, para aqueles que construíram sua própria identidade com base na submissão dos outros, é profundamente perturbador. Mas a mulher que encontrou seu centro não se deixa abalar pela resistência externa. Ela aprendeu a distinguir entre o amor genuíno e a manipulação disfarçada de afeto. Aprendeu que dizer não a torna egoísta, mas fiel a si mesma. Entendeu que seu valor não depende de quanto ela pode dar, mas de quanto ela se permite receber. E nesse ponto, algo fascinante acontece. A solidão deixa de ser uma ameaça. Muitas mulheres cresceram com o medo de estar sozinhas, acreditando que seu valor se mede por sua capacidade de serem escolhidas, amadas, necessárias pelos outros. Mas a mulher que se conhece descobre que a verdadeira companhia não vem de fora, mas de dentro. Ela se torna sua melhor amiga, sua própria guia, sua própria fonte de amor. Quando Jung falava do processo de individuação, referia-se a esse ponto crucial na vida de uma pessoa, o momento em que se deixa de viver para os outros e se começa a viver a partir da própria verdade. Para uma mulher, isso significa deixar para trás a culpa herdada, os medos implantados, as expectativas alheias. Significa permitir-se ser forte sem se sentir culpada por isso. Ser vulnerável sem ver isso como fraqueza. Ser completa sem precisar que alguém a complete. Esse processo não acontece da noite para o dia. É uma jornada de descoberta contínua, com momentos de dúvida e retrocesso, com dias de clareza absoluta e outros de confusão. Mas cada passo, por menor que seja, a aproxima mais da mulher que ela está destinada a ser. E nessa jornada ela percebe algo poderoso: não está sozinha. Outras mulheres, em diferentes cantos do mundo, estão atravessando o mesmo despertar. Aqui surge a importância da comunidade. Jung acreditava que a psique individual não existia isolada, mas em conexão com o inconsciente coletivo. Em outras palavras, a jornada de uma mulher não apenas a transforma, mas gera um efeito em todas as que a rodeiam. Quando uma mulher se liberta, abre a porta para que outras o façam.
Quando uma mulher se atreve a ser autêntica, inspira outras a fazer o mesmo. É por isso que a felicidade e a segurança em si mesma não são conquistas individuais, mas legados. Cada mulher que se permite viver sua verdade está curando não apenas sua própria história, mas a de gerações passadas que não tiveram a oportunidade de fazê-lo. Ela está deixando um caminho mais claro para aquelas que virão depois. E nesse ato, encontra um propósito mais profundo do que qualquer validação externa: o de ser, em sua própria existência, uma manifestação de liberdade. A mulher que se encontrou não se contenta em apenas existir. Ela quer viver plenamente. Não aceita uma vida pela metade. Não se deixa prender na comodidade do conhecido, nem permite que o medo do desconhecido a paralise. Ela está consciente de que a vida é um fluxo constante, um movimento que a empurra a evoluir, a se descobrir em cada etapa, em cada experiência, em cada emoção que a atravessa. Jung falava da necessidade de integrar todos os aspectos do ser, tanto os luminosos quanto os escuros. Não basta abraçar o que gostamos de nós mesmas. Também é necessário olhar de frente aquelas partes que nos incomodam, que nos doem, que aprendemos a esconder por medo da rejeição. A mulher que se atreve a fazer isso experimenta uma transformação profunda. Deixa de lutar contra si mesma e começa a se compreender. Nesse processo, ela descobre algo essencial: o poder de sua própria voz. Durante séculos, as vozes femininas foram silenciadas, minimizadas, ignoradas. Ensinaram-lhes a falar em sussurros, a não incomodar, a não questionar demais. Mas a mulher que se encontra entende que sua voz é sua maior ferramenta, sua forma de marcar sua existência no mundo. E uma vez que começa a falar com autenticidade, não há volta atrás. Esse descobrimento traz consigo uma nova forma de se relacionar com o mundo. Ela já não busca se encaixar em espaços onde não é valorizada, nem tenta modificar sua essência para ser aceita. Aprende a se cercar de pessoas que a respeitam, que a inspiram, que a impulsionam a ser melhor, sem exigir que ela renuncie a si mesma. Afasta-se de quem tenta apagar sua luz, de quem se sente ameaçado por seu crescimento. Entende que sua energia é um recurso valioso que deve ser protegida. À medida que avança em sua jornada, a mulher também percebe a importância do corpo em seu processo de autoconhecimento. Jung acreditava que o corpo e a alma estavam profundamente conectados, que as emoções reprimidas, os traumas não resolvidos, as feridas do passado se manifestavam no corpo de formas que muitas vezes passavam despercebidas. A mulher que se escuta aprende a prestar atenção ao seu corpo, a reconhecer seus sinais, a entender que cada tensão, cada dor, cada desconforto é uma mensagem que deve ser atendida. Ela começa a se mover de uma maneira diferente, não por obrigação, não por autoexigência ou castigo, mas pelo prazer de habitar seu próprio ser. Descobre a beleza de caminhar sem pressa, de respirar profundamente, de se alongar com gratidão, de dançar com liberdade. Entende que seu corpo não é um inimigo a ser disciplinado, mas um templo que merece ser honrado. E nesse processo algo muda. Ela começa a se sentir mais forte, mais viva, mais conectada com sua essência. Mas essa conexão não ocorre apenas no plano físico. Ela se estende ao mundo emocional. A mulher que se encontra deixa de reprimir suas emoções, deixa de se envergonhar de sua sensibilidade, de sua intensidade, de sua capacidade de sentir profundamente. Entende que a emoção não é um sinal de fraqueza, mas uma expressão de sua humanidade. Aprende a chorar sem culpa, a rir sem medo, a amar sem reservas e, acima de tudo, a se sustentar nos momentos difíceis sem esperar que alguém a resgate. Esse é um ponto crucial em sua jornada, porque muitas mulheres cresceram com a ideia de que precisam ser salvas, de que sua felicidade depende de outra pessoa, de que o amor verdadeiro é aquele que as completa. Mas a mulher que se conhece rompe com essa narrativa. Ela não busca um salvador, porque aprendeu a se salvar. Não espera que alguém preencha seus vazios, porque aprendeu a abraçar sua própria plenitude. Não mendiga amor, porque entendeu que o amor mais importante é o que ela dá a si mesma. E aqui sua energia muda completamente. A mulher que se ama emana uma luz diferente, uma presença que não precisa de palavras para ser sentida. Ela já não busca ser desejada, ela se escolhe. Já não precisa ser validada, ela se reconhece. Já não teme estar sozinha, ela desfruta de sua própria companhia. E é nesse estado de autenticidade que as conexões mais genuínas começam a surgir. Quando Jung falava do conceito de sincronicidade, referia-se à ideia de que nada acontece por acaso, que os encontros significativos,
As oportunidades inesperadas, os sinais do universo, aparecem quando estamos alinhados com nossa verdade. E a mulher que se encontrou começa a notar essas sincronicidades em sua vida. De repente, ela cruza com pessoas que ressoam com sua energia, encontra caminhos que nunca havia considerado, recebe respostas que antes pareciam inatingíveis. Não porque a sorte mudou, mas porque ela mudou. E aqui acontece algo que muitas vezes ela não espera. Sua presença começa a inspirar outras. Sem perceber, ela se torna um exemplo vivo do que significa ser livre, do que significa se amar sem condições, do que significa viver sem medo de ser ela mesma. E nesse momento, ela entende que sua jornada não foi apenas para ela, que ao se transformar, abriu uma porta para que outras também o façam. À medida que essa mulher segue avançando em seu caminho, começa a notar como as dinâmicas ao seu redor começam a mudar. As conversas que costumavam interessá-la agora lhe parecem vazias. As relações que mantinha por hábito começam a se sentir pesadas. As expectativas alheias que um dia definiram desmoronam uma a uma, como velhas correntes que já não têm força para segurá-la. Mas esse processo, embora libertador, também traz um luto, porque crescer significa se despedir de partes de nós mesmas que um dia acreditamos serem essenciais, de versões passadas que nos deram identidade, de espaços que nos deram segurança. Jung falava da sombra como essa parte do ser que permanece oculta, que se nega, que se reprime por medo ou vergonha. Mas a mulher que se comprometeu com seu próprio despertar entende que não pode continuar fugindo de sua sombra. Ela deve encará-la de frente, compreendê-la, integrá-la. E nesse processo, descobre algo poderoso. Sua sombra não é sua inimiga. Não está ali para destruí-la, mas para mostrar o que ainda não foi curado, o que ela ainda teme enfrentar. Muitas vezes essa sombra se manifesta na forma de dúvidas, de medos, de inseguranças que parecem ressurgir quando menos espera. E se eu estiver errada? E se eu não for forte o suficiente? E se esse caminho me afastar das pessoas que amo? Mas a mulher que aprendeu a se ouvir não se deixa paralisar por essas perguntas. Em vez de fugir delas, ela as examina com paciência, as enfrenta com honestidade, dá-lhes espaço para existir sem permitir que a dominem. E nesse ato, ela recupera seu poder. À medida que continua explorando seu interior, também descobre a importância de algo que antes parecia insignificante: o descanso. Em um mundo que premia a produtividade incessante, que impõe a ideia de que o valor de uma pessoa se mede por quanto ela faz, por quanto entrega, por quanto sacrifica, a mulher que se conhece se atreve a desafiar essa mentalidade. Ela aprende a parar sem culpa, a ouvir seu corpo quando ele pede uma pausa, a respeitar seus ritmos sem se sentir menos valiosa por isso. O descanso não é um luxo, mas uma necessidade. É na quietude que as respostas chegam, que a intuição se fortalece, que a criatividade floresce. E quando a mulher se permite descansar sem culpa, percebe quanto tempo passou vivendo para os outros, correndo sem rumo, se esgotando para cumprir expectativas que nunca foram suas. Mas agora, tudo é diferente. Agora ela entende que seu bem-estar é sua prioridade. Essa descoberta a leva a outro nível de transformação, a reconstrução de sua própria identidade. Ela já não se define pelos papéis que a sociedade lhe impôs, pelas etiquetas que outros lhe atribuíram, pelas crenças que herdou sem questionar. Agora ela se permite se reinventar. Dá a si mesma permissão para mudar de opinião, para explorar novas paixões, para abandonar o que já não a nutre. E nesse processo, descobre uma sensação que nunca havia experimentado com tanta intensidade: a paz. Mas essa paz não é a ausência de conflito, nem uma vida livre de problemas. É uma paz que nasce da certeza de que, aconteça o que acontecer, ela será capaz de se sustentar, que não precisa provar nada a ninguém, que não tem que justificar a sua existência, que não está aqui para se encaixar em moldes alheios. E essa paz, essa segurança, essa firmeza em sua própria essência é o que a torna inquebrantável. Quando Jung falava do processo de individuação, enfatizava que a maior conquista de um ser humano não é se ajustar ao que os outros esperam dele, mas se tornar quem ele realmente é. E a mulher que chegou até aqui entende que esse é o verdadeiro propósito: ser ela mesma, em sua totalidade, sem desculpas, sem medo, sem restrições. À medida que a mulher mergulha mais profundamente em seu processo de autoconhecimento, começa a notar um fenômeno inesperado: a incomodidade de quem a rodeia. Pessoas que antes pareciam apoiá-la começam a mostrar resistência.
Alguns com comentários sutis, outros com atitudes mais diretas. Você mudou muito. Antes você era mais acessível. Não entendo por que você está se complicando tanto. E então ela compreende algo que não havia considerado antes. Sua transformação não afeta apenas a ela, mas também aqueles que a conheceram de uma determinada maneira. Essa descoberta lhe gera uma mistura de emoções. Por um lado, ela se sente mais livre do que nunca. Por outro, enfrenta o medo da rejeição, da solidão, da possibilidade de perder conexões que foram importantes em sua vida. Mas algo dentro dela lhe diz que não pode retroceder, que não pode voltar a se encaixar na versão de si mesma que deixou para trás. E aqui surge uma prova crucial em seu caminho: aprender a soltar sem se sentir culpada. Soltar é uma arte. Não significa esquecer, nem desprezar, nem negar o que um dia foi significativo. Significa reconhecer que algumas relações, algumas dinâmicas, algumas versões de nós mesmas têm um tempo e um propósito, mas nem sempre estão destinadas a nos acompanhar para sempre. A mulher que aprendeu a se ouvir sabe que segurar o que já não lhe pertence só a tornará mais pesada, mais estagnada, mais distante de sua verdade. Então ela solta, não com raiva, não com rancor, mas com amor, com gratidão pelo que viveu, com respeito por seu próprio crescimento. Mas nesse processo de soltar, algo maravilhoso acontece. Começam a surgir novas conexões. Pessoas que ressoam com sua energia, que a veem em sua essência sem tentar mudá-la, que a acompanham sem exigir que ela diminua sua luz. E isso lhe mostra algo poderoso. Nunca estamos realmente sozinhas quando somos fiéis a nós mesmas. Quando nos atrevemos a ser autênticas, o universo nos conecta com aqueles que estão na mesma frequência. Esse novo círculo de relações se sente diferente. Não há jogos de poder, nem necessidade de aprovação, nem medo de ser julgada. Há conversas profundas, risadas genuínas, apoios incondicionais. Pela primeira vez, a mulher percebe o que significa estar em espaços onde não precisa se proteger, onde pode simplesmente ser. E essa descoberta lhe reafirma algo que Jung sempre defendeu: a autenticidade é o caminho para a verdadeira conexão humana. Com essa nova segurança, a mulher começa a explorar algo que antes lhe parecia inatingível: o prazer de viver sem culpa. Por tanto tempo, o prazer esteve condicionado por regras externas, pelo que era correto, pelo que se esperava dela. Ela havia aprendido a adiá-lo, a racionalizá-lo, a minimizá-lo. Mas agora ela se permite experimentá-lo em sua totalidade, não apenas o prazer físico, mas o prazer dos sentidos, o prazer da criatividade, o prazer da liberdade. Ela redescobre o gosto de ler sem pressa, de caminhar sem rumo, de dançar sem vergonha. Encontra beleza nos detalhes mais simples: o aroma do café pela manhã, o sol acariciando sua pele, o som do vento entre as árvores. E percebe algo essencial: a felicidade não está nos grandes momentos de glória, mas na capacidade de desfrutar o cotidiano com uma mente presente e um coração aberto. Essa nova forma de viver também a leva a redefinir sua relação com o tempo. O tempo era seu inimigo, algo que ela precisava administrar com precisão, algo que nunca era suficiente. Sempre havia algo a fazer, algo a cumprir, alguém a atender. Mas agora ela começa a ver o tempo de outra maneira. Em vez de medi-lo em produtividade, ela o mede em plenitude. Já não sente a necessidade de preenchê-lo com obrigações sem sentido. Prefere qualidade à quantidade, significado à pressa. E com essa mudança, sua ansiedade começa a desaparecer, porque a ansiedade não nasce da falta de tempo, mas da desconexão com o presente. E a mulher que se encontrou entende que a vida não é uma lista de tarefas a completar, mas uma experiência a sentir. Então ela respira mais devagar, caminha mais lentamente, observa mais profundamente. E nesse novo ritmo, descobre uma paz que não conhecia antes. Nesse estado de abertura, a mulher começa a perceber a vida com outro olhar. O que antes lhe parecia rotineiro agora tem um significado diferente. As pequenas decisões que ela costumava tomar sem pensar, como que roupa vestir, que palavras usar a quem responder, agora se tornam atos de consciência. Tudo ganha um propósito, porque ela já não está vivendo no automático, mas a partir de uma intenção clara. Esse despertar a leva a questionar não apenas sua própria história, mas também as narrativas que herdou. Ela se pergunta de onde vêm suas crenças sobre o amor, sobre a felicidade, sobre o sucesso. Percebe que muitas dessas ideias não foram escolhidas por ela, mas impostas desde a infância, pelo ambiente, por uma sociedade que define as mulheres com regras invisíveis. Ao se dar conta disso, sente uma mistura de indignação e libertação.
Indignação porque viveu atada a mandatos que nunca foram seus. Libertação porque agora que os vê com clareza, tem o poder de decidir quais manter e quais descartar. É um processo profundo, porque implica desafiar não apenas o externo, mas também seu próprio condicionamento interno. Mas ela está pronta. Nesse ponto, algo curioso acontece. Ela já não sente a necessidade de se justificar. Antes, explicava suas decisões, tentava fazer os outros entenderem seu caminho, buscava a aprovação de quem não podia vê-la realmente. Mas agora, ela simplesmente age. Já não gasta energia tentando convencer ninguém. Ela sabe quem é, sabe o que quer. E isso é suficiente. Essa mudança interna se reflete em sua expressão. Seu olhar é diferente. Sua postura transmite segurança. Sua voz tem um peso diferente, não porque ela tente provar algo, mas porque já não há dúvidas nela. E isso gera um efeito poderoso em seu entorno. Aqueles que vibram em sua mesma frequência se aproximam ainda mais. Aqueles que se sentem ameaçados por sua autenticidade se afastam. E ela permite isso sem resistência, porque compreendeu que não está aqui para se encaixar em todas as histórias, mas para escrever a sua própria. Mas esse processo não afeta apenas seu mundo externo, mas também sua conexão com seu próprio ser. A maneira como ela fala consigo mesma muda completamente. Antes, sua mente estava cheia de julgamentos, comparações, exigências impossíveis. Agora, seus pensamentos são mais gentis, mais compassivos, mais amorosos. Não porque ela tenha deixado de se esforçar, mas porque aprendeu que o amor próprio não é indulgência, mas respeito por sua própria existência. E com esse amor próprio vem uma revelação inesperada: a liberdade de errar. Antes, o medo do erro a paralisava. Ela temia falhar, decepcionar, não estar à altura. Mas agora ela vê seus erros como parte natural do processo. Em vez de se castigar, ela aprende. Em vez de parar, ela segue em frente. E essa mudança transforma tudo. Porque quando o medo do fracasso desaparece, a vida se enche de possibilidades. Então ela começa a experimentar coisas novas. Atreve-se a explorar talentos que nunca havia desenvolvido, a dizer sim a experiências que antes evitava, a se permitir a surpresa. Sua vida deixa de ser previsível, torna-se uma aventura. E nessa aventura, o mais emocionante não é o destino, mas a própria jornada. Nessa nova etapa de sua vida, a mulher sente uma leveza que nunca havia experimentado. Não é a ausência de preocupações, nem a eliminação de obstáculos, mas uma forma diferente de enfrentá-los. Antes, cada problema parecia um muro inquebrantável, uma carga pesada sobre seus ombros. Agora, em vez disso, ela os percebe como parte de um fluxo natural. Não luta contra eles, os observa, os compreende, encontra caminhos alternativos em vez de se estagnar na frustração. Com esse novo enfoque, ela descobre algo fundamental. Sua energia é seu recurso mais valioso. Por tempo demais, ela gastou em batalhas desnecessárias, em discussões sem sentido, em preocupações que só existiam em sua mente. Mas agora ela escolhe em que investir sua força. Não permite que qualquer situação a arraste, que qualquer pessoa a desequilibre. Sua paz é sua prioridade, e ela protege com firmeza. Essa mudança também transforma sua relação com a solidão. Antes ela a evitava, a temia, a preenchia com distrações. Agora ela a busca com intenção. No silêncio encontra respostas. Na calma redescobre sua essência. A solidão já não é um vazio que precisa ser preenchido, mas um espaço sagrado onde sua alma se expande. E nessa conexão consigo mesma, ela percebe algo revelador. Sempre teve dentro de si tudo o que buscava fora. O amor, a segurança, a validação, a força. Durante anos acreditou que precisava obtê-los do exterior, que alguém mais precisava dá-los a ela. Mas agora entende que tudo isso já está dentro dela, esperando ser reconhecido. Essa compreensão muda a maneira como ela se relaciona com o mundo. Seus vínculos deixam de ser uma necessidade e se tornam escolhas. Ela já não está com alguém porque teme estar sozinha, mas porque realmente quer compartilhar seu caminho com essa pessoa. Já não busca aprovação porque sabe que seu valor não depende do olhar alheio. Já não precisa provar nada, porque sua existência em si mesma é suficiente. Mas com essa transformação, também vem uma nova prova: aprender a sustentar sua luz sem medo. Porque quando uma mulher se reconhece em toda a sua grandeza, o mundo pode reagir de diferentes maneiras. Alguns a admirarão, outros a rejeitarão, alguns se inspirarão, outros se sentirão ameaçados. E aqui ela deve decidir: diminuir-se para agradar aos outros ou brilhar sem reservas. A mulher que percorreu esse caminho sabe que sua luz não é arrogância, mas autenticidade.
que sua segurança não é soberbia, mas amor próprio, que sua felicidade não é um desafio aos outros, mas uma convite a quem estiver disposto a caminhar ao seu lado sem tentar apagá-la. E assim ela segue avançando, com cada passo mais firme, com cada dia mais conectada com sua verdade. Sua vida já não é uma sucessão de repetitivos, mas uma experiência cheia de propósito. Sua voz já não treme, seu olhar já não evita o reflexo no espelho, seu coração já não duvida de seu próprio batimento, porque agora ela sabe quem é, e isso muda tudo. Com cada dia que passa, a mulher sente como a realidade que antes conhecia desmorona para dar lugar a uma existência mais autêntica. Não é uma mudança repentina nem violenta, mas uma mutação sutil, como a água que com paciência molda a rocha até transformá-la em algo completamente diferente. Seus pensamentos se tornaram mais claros, suas emoções mais equilibradas, sua intuição mais afiada. Agora ela caminha com uma segurança que não nasce da ausência de medo, mas da capacidade de enfrentá-lo sem recuar. No passado, qualquer dúvida a paralisava, qualquer crítica a fazia vacilar, qualquer erro a enchia de vergonha. Mas agora, ela entende que a vida é um processo contínuo de aprendizado, que a perfeição é uma armadilha e que o verdadeiro poder não está em não falhar, mas em se levantar uma e outra vez. Com essa nova clareza, ela começa a notar coisas que antes passavam despercebidas. Percebe a energia dos lugares, a autenticidade das pessoas, a verdade oculta por trás das palavras. Sua capacidade de perceber o que não é dito se tornou mais aguçada. Ela não se deixa enganar por aparências, não se deixa prender por ilusões. Confia em seu instinto como nunca antes. E nesse estado de profunda conexão consigo mesma, ela redescobre algo que havia deixado esquecido: o prazer da criatividade. Em algum momento de sua vida, ela se convenceu de que precisava ser produtiva, eficiente, útil, que sonhar era perda de tempo, que brincar era infantil, que se expressar sem uma razão concreta era desnecessário. Mas agora, ela se permite criar sem medo. Escreve sem censura, pinta sem se julgar, dança sem se preocupar com como a veem. Entrega-se à arte de viver sem restrições. Cada dia é uma oportunidade para explorar novas formas de ser, novas maneiras de sentir, novas formas de habitar seu próprio corpo e sua própria história. Ela não tem medo de mudar de opinião, de experimentar caminhos diferentes, de soltar o que já não lhe serve. A rigidez ficou para trás. Agora ela flui, se adapta, se reinventa sem esforço. E com essa transformação interna, seu mundo exterior também começa a mudar. Não porque ela o busque com desespero, mas porque sua energia se tornou um imã que atrai o que realmente ressoa com sua essência. As oportunidades chegam sem que ela as persiga. As portas se abrem sem que ela as force. As pessoas certas aparecem sem que ela precise procurá-las. Mas apesar de todo esse crescimento, ainda há momentos de dúvida, de nostalgia pela versão de si mesma que deixou para trás. Às vezes ela se pergunta se o caminho que tomou é o correto, se está realmente onde deveria estar, se renunciou a coisas que talvez devesse ter mantido. E nesses momentos de incerteza, em vez de resistir, ela se permite sentir, porque aprendeu que não precisa ter todas as respostas, que não é necessário estar sempre no controle, que a beleza da vida está no mistério. E nesse espaço de entrega, onde ela deixa de lutar contra o que não entende, encontra uma paz que transcende as palavras e segue em frente, sempre em frente.